Olá! Hoje a gente mergulha em Deuteronômio, capítulo 16. Isso aí, é um capítulo bem interessante. Foca em celebrações anuais e também na administração da justiça. Exatamente. É um texto com instruções bem específicas. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso? Vamos lá. Bom, o capítulo começa falando de três grandes festas anuais, né? Isso, Que exigiam peregrinação. isso. A Páscoa, que também é chamada de Festa dos Pães Ázimos. Certo, no mês de Abib. Depois vem a Festa das Semanas, que a gente conhece mais como Pentecostes, né? Contando 7 semanas do início da colheita. E a terceira? E a Festa dos Tabernáculos. Essa era mais para o fim do ano agrícola, depois de recolher tudo da eira e do lagar. 7 dias de festa também. Entendi. E para Páscoa o texto detalha bastante, né? Sim, bastante. O sacrifício do animal, por exemplo, tinha que ser feito só no lugar que Deus escolhesse, não em qualquer lugar. Manhã seguinte, tudo consumido no local escolhido. Faz sentido. E o que é fascinante aqui é como você mencionou, né? Essa ligação. Pois é, o texto amarra tudo. A história deles, a libertação do Egito com o ciclo da natureza, as colheitas, não é só um ritual, é reviver a memória e a dependência de Deus, tudo ligado ao ritmo da agricultura. E não era uma coisa só para fazer sozinho, isolado. O texto fala muito em alegria, em comunidade. Muito, a instrução é clara. Alegra-te, e essa alegria tinha que incluir todo mundo. Filhos, filhas, servos, servas. E não só a família, né? Não, e além. Os levitas, que não tinham terra, os estrangeiros que moravam entre eles, os órfãos, as viúvas. Todos deveriam participar dessa alegria. Que interessante. É um senso de comunidade e de cuidado mútuo muito forte. E sempre voltando na memória. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito. Essa memória fundamenta a inclusão. E, claro, fazer tudo isso no lugar que o Senhor escolher, reforçando a unidade. E junto com a festa, tinha a parte das ofertas. A instrução é: ninguém compareça perante o Senhor de mãos vazias. Exato. Mas o ponto-chave para mim é que não era um valor fixo. A oferta devia ser proporcional à maneira como o Senhor os tiver abençoado. Isso muda tudo, né? Muda completamente. É aí que a coisa fica muito interessante. Liga adoração, gratidão e os recursos materiais de um jeito bem direto. E como isso se encaixa no quadro geral da sociedade que eles estavam construindo? Bom, se a gente conectar isso, essa oferta proporcional era quase um princípio de redistribuição dentro da prática religiosa. A generosidade não era só uma virtude, era a resposta esperada à bênção de Deus. Uma resposta que beneficiava a comunidade. Exatamente. Direcionava recursos para sustentar o culto, sim, mas também para amparar a comunidade, especialmente os levitas e os grupos mais vulneráveis que a gente já mencionou. A responsabilidade social era parte da adoração. Muito bom! Aí, saindo um pouco das festas, o capítulo vira a chave para a justiça, para a liderança. Isso. A ordem para nomear juízes e oficiais em todas as cidades. Uma estrutura local de justiça. E as ordens para esses juízes são bem sérias. Julgar com justiça, sem distorcer o direito, sem ser parcial. E o ponto do suborno é fortíssimo. Muito. Não aceitem suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. É uma advertência, assim, muito clara contra a corrupção. Sem dúvida, a integridade do sistema de justiça é colocada como algo vital. Não é só um ideal. O texto liga a prática da justiça imparcial ali no dia a dia à própria sobrevivência e posse da terra. Sigam única e exclusivamente a justiça. Para que vivam e possuam a terra. Isso levanta uma questão importante sobre quais seriam para eles os pilares essenciais para uma sociedade funcionar bem, né? A justiça é central. E para fechar o capítulo, tem aquelas proibições mais rituais, digamos assim. Não levantar postes de Azerá ou colunas sagradas. Sim, coisas que o texto diz que Deus odeia. O que isso significa nesse contexto escrito? Basicamente, são proibições contra práticas comuns nos cultos dos povos vizinhos. O objetivo era manter a pureza religiosa, a adoração exclusiva ao Deus Israel, evitar misturas, o sincretismo, definir bem as fronteiras da identidade deles. Entendi. Então, o que a gente tira disso tudo? Deuteronômio 16 parece costurar, né? Celebração, memória, alegria compartilhada, generosidade como gratidão.
Uma exigência muito forte por justiça sem parcialidade e essa rejeição a outras práticas religiosas. É uma teia bem complexa. E seguir tudo isso apresentado como o caminho para viver bem, para ter bem-estar na Terra Prometida. Exato. Fica essa reflexão, né? Como que a memória coletiva, a celebração que inclui a todos e uma justiça imparcial são apresentados nesse texto como elementos assim fundamentais para a coesão, para a identidade e para a própria sobrevivência da comunidade. São pilares interligados.